Saudamos a todos com a paz do Senhor. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus. Oremos. Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui te adorando, te louvando. Senhor, nós te pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estão enfermos nos hospitais. Tu és o Deus que tudo pode, Tu mudas quadro. Senhor, restaura a saúde. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, faz a Tua vontade, Senhor, na vida dessas pessoas. Também nós te agradecemos pela recuperação da nossa irmã Lúcia Marques, fez uma cirurgia. Obrigada por tudo. Abençoe todo o culto que será realizado. Também pedimos uma bênção especial para todas aquelas pessoas que serão alcançadas com a Tua palavra. Dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus possa abençoar essa palavra nos nossos corações. Nesse momento, ouviremos um hino com nosso irmão Diego Santos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se bravo eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eis que vou adiante de ti, quebrando as portas de bronze e os ferros de ferro. Eu crio a luz e as trevas, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu sou Deus, oh, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Também ouviremos o hino pela nossa irmã Gilcália. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar um versículo muito conhecido antes de louvar a Deus. João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele te ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e está sempre de braços abertos para mim. Que amor, né, irmãos? Que grande amor que nosso Deus tem por nós. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e está sempre de braços abertos para mim. Nem tudo está perdido. Se Deus está no comando, a vitória é certa. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece não ter mais solução, Deus do trono se levanta e estende a sua forte mão.
dor, eu sei que é luta, mas Ele diz: eu venci. Levante a cabeça, nunca esqueça, o Senhor trabalha por ti. Eu sei que é dor, eu sei que é luta, mas Ele diz: eu venci. O Senhor quer te provar como ouro depurado. O Senhor quer te quebrar, ser um vaso trabalhado. O Senhor quer te ungir com a unção que vem do alto. Levante a cabeça, nunca esqueça, o Senhor trabalha por ti. Eu sei que é dor, eu sei que é luta, mas Ele diz: eu venci. Mas Ele diz: eu venci. Mas Ele diz: eu venci. Agora ouviremos a palavra de Deus através da nossa irmã Suênia Mendes, diretamente da Flórida. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Que alegria poder estar aqui novamente e partilhar um pouquinho com vocês da palavra de Deus. Obrigada, Velma, pelo convite. É uma alegria. E vamos começar, né? Leite materno, crianças fortes, foi o título de um artigo, né, numa revista de saúde há um tempo atrás, e eu acredito que as revistas de saúde até hoje traz artigos sobre o leite materno e a importância e os benefícios que esse leite é para a vida da criança, né? Como esse leite, ele preenche as necessidades orgânicas do bebê por um período onde ele precisa, né, para se desenvolver. E aos poucos, à medida que essa criança cresce, vai precisar também de outros nutrientes, né? E essa criança passa a consumir, né, alimentos mais sólidos que estarão ajudando na construção do seu corpo, né, do desenvolvimento do seu corpo, dando-lhe energia e regulando suas funções orgânicas. Para se ter uma vida saudável, a alimentação deve conter tudo o que o organismo necessita: proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas e muitos outros nutrientes que são importantes para a nossa saúde e desenvolvimento físico, né? Agora imagina se essa mãe começa a alimentar a sua criança, o seu bebê, né, com feijão e arroz. Você acha que esse bebezinho está preparado para receber feijão e arroz? Claro que não, né? Agora também imagine comigo se essa criança começa se alimentando com leite e vai até o final da sua vida apenas se alimentando de leite. Você acha que essa criança vai realmente se desenvolver corretamente? Converse rapidinho com a pessoa que está aí do seu lado e mencione para ela uma consequência que pode acontecer se uma criança só se alimentar de leite para o resto da vida. Exatamente, né? A gente não tem como essa criança se desenvolver corretamente se alimentando apenas de leite. O livro da Carta aos Hebreus, que é a carta que a gente vai estar lendo hoje, estudando, né? O autor viu um paralelo entre a alimentação de uma criança, de um bebê, né, e a condição espiritual dos cristãos. E nesse capítulo, nesse texto, o autor reprova esses cristãos por não terem crescido na vida cristã, né? Por continuarem sendo apenas como criancinhas recém-nascidas, né? Que apenas necessitam de leite, que não suportam alimento sólido, né? Ou seja, não conseguem entender e ouvir um ensinamento mais profundo da palavra de Deus, né? Ou seja, eles não progrediram na fé, né? Então, pense aí,
Pensa aí com você, respondendo na sua mente. Como são os cristãos que se alimentam de leite, apenas de leite? São diferentes dos cristãos que se alimentam de alimento sólido? Né? A gente vai ver nesse texto que nós vamos ler agora, alguns resultados de uma dieta somente com leite, né, na vida de um cristão, e alguns resultados de um alimento, de uma dieta sólida na vida dos cristãos também, tá? O texto é Hebreus capítulo 5, lá no final do Novo Testamento, antes de Tiago. Hebreus capítulo 5, a gente vai ler os versículos de 11 a 14. Abra aí sua Bíblia, abra aí seu celular, acompanhe, querido. É importante você ler a Bíblia, é importante você ler a palavra, né? Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14. E diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam de alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e errado. Esse é o nosso texto de hoje, né? E a primeira coisa que a gente vai estar vendo aqui são os resultados de uma dieta somente com leite, tá? No versículo 11, a primeira que a gente vai ver, o primeiro resultado, fala: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, né? O autor de Hebreus, no capítulo 5, tá dando o alimento mais sólido para os hebreus, se você ler mesmo do versículo 1 até o versículo 10, mas ele percebe que esses cristãos não amadureceram o suficiente, não conseguem ouvir, né, esse alimento mais sólido. E isso é um perigo na vida cristã. E o autor de Hebreus está aqui chamando a atenção, reprovando esses cristãos, né, no quanto eles eram tardios em ouvir, né? E no grego, essa expressão tardios em ouvir significa preguiçoso, lento, descuidado. Também significa enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia espiritual, indisposição de ensino para receber, compreender e aplicar os ensinamentos espirituais. Então, esses cristãos eram cristãos que estavam sendo reprovados porque eles estavam sendo duros de ouvir para com as coisas de Deus, né? Eles custavam a entender e praticar o que eles estavam ouvindo, e eles não tinham condições de ingerir um alimento mais sólido porque eles permaneceram no estágio de criança na vida cristã. Eles não cresceram. E por não crescer, eles não tinham disposição espiritual para ouvir algo mais sólido, né? Queridos, eu quero que você escute muito bem o que eu vou dizer. É um perigo muito grande a gente ouvir, e eu me coloco no meio também, tá? Todos nós. É um perigo muito grande nós ouvirmos, nós lermos a palavra de Deus e nós não obedecermos. Tem uma consequência tremenda na nossa vida, né? Muitas vezes não é nem falta de conhecimento, é falta de prática, né? Conhecimento sem obediência não faz você crescer na vida cristã. Assim como se você apenas ficar tomando leitinho, você não vai desenvolver corretamente, né? Pelo contrário, vai regredir, vai estagnar a sua vida, né? Então, o primeiro resultado de uma dieta com leite é uma indisposição espiritual. Você não tem capacidade de receber nada porque você nunca cresceu, você parou, né? Você por causa disso, você se torna indisposto, preguiçoso, descuidado, não tem energia, não tem disposição, né? Segundo resultado é que há uma insuficiência no seu crescimento, né? O versículo 12 fala, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, né? Essa carta, queridos, foi escrita para cristãos salvos há um tempo, que já estavam na igreja, no contexto cristão há um tempo, né? E que, porque já estavam salvos há um tempo, já conheciam, já deveriam ter tido tempo suficiente para crescerem nessa vida cristã, né? Todo aquele tempo devia ter sido usado, né, aproveitado para aprender mais a palavra de Deus, para crescer, mas não aconteceu,
né? Eles até poderiam ser professores ensinando outros, né? Não só como professores mesmo ensinando, mas discipulando, passando essa informação, esse conhecimento bíblico para outra pessoa, mas eles não podiam fazer isso, porque eles eram alunos primários, crianças no conhecimento e na percepção das coisas de Deus e na prática da palavra de Deus. Sabe, muitas vezes nós não temos nenhuma disposição para com a palavra de Deus, não é verdade? Acontece de vez em quando na nossa vida, né? Mas se isso é uma marca da sua vida, você deveria observar isso, você deveria avaliar isso na sua vida. Se a sua indisposição espiritual para com a Bíblia, para com o estudo da palavra, para com as coisas de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa, você deveria estar atento a isso, né? Porque você não pode amar aquilo que você não conhece. Eu não posso amar aquilo que eu não conheço, não é verdade? Então peça a Deus um amor profundo por sua palavra. Eu tenho certeza que essa é uma oração que Deus nunca vai negar para você. Peça a Ele para desenvolver esse amor. E esse amor a gente não nasce com ele, precisa ser cultivado, querido, né? Peça a Deus para fazer isso à medida que você se dispõe a estudar e a ler a palavra de Deus. Então, a primeira característica foi indisposição espiritual, resultado, né? Indisposição espiritual. A segunda, insuficiência no crescimento. E a terceira, inexperiência na palavra e infantilidade espiritual. Olha o que diz o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Duas coisas aqui nesse versículo para a gente observar. Primeiro, não sabiam colocar em prática na vida diária o que aprendiam da Bíblia. E segundo, não havia evidência de progresso na vida cristã desses cristãos, né? Eles não eram capazes de receber alimento sólido e também eram imaturos, demonstrando características de uma criança que se revela em muitas maneiras. Por exemplo, incapacidade de se aprofundar na doutrina, só entende as verdades básicas, aquele leitinho mesmo espiritual, né? Instabilidade na fé, por não conhecer o que é verdade, é facilmente levado por ventos de doutrina, não sabe distinguir o que é certo e o que é errado quando ouve alguma coisa da palavra de Deus, né? Não sei se vocês já observaram, quando você vai no banco, você vai pagar uma conta e você dá uma nota um pouco maior, 50 reais, 100 reais, você vê que o pessoal do caixa, né, ou do banco, eles olham e observam se aquela nota é verdadeira. Como é que eles sabem se aquela nota é verdadeira? Porque eles gastaram tempo conhecendo aquela nota verdadeira. Eles não gastaram tempo conhecendo a falsa. Eles sabem como é a verdadeira. Então, quando o falso vem, eles sabem o que é falso. Se você gasta tempo sabendo o que é verdade, você vai saber distinguir o que é falso na sua vida, né? Essas pessoas com características infantis são instáveis na fé, né? Como eu falei, quando são atacadas pelo inimigo, não sabem se defender, porque Efésios 6, quando fala sobre a armadura de Deus, que nós devemos vestir a armadura de Deus, uma delas é a palavra de Deus. A palavra de Deus serve como proteção pra gente, mas ela também é usada como ataque ao inimigo. E você sabe, quando você conhece, e o inimigo vem com os ataques, que ele vai vir, né? Para trazer alguma coisa do passado que ele não deveria trazer, para acusar você diante de Deus. E você sabe o que dizer, porque você conhece a Bíblia e você fala, não, eu sou perdoada por Jesus, eu fui salva pelo sangue de Cristo, o Senhor já me perdoou. Isso é mentira, Satanás, porque a Bíblia diz isso. Você conhece. Quando alguém vem falar alguma coisa para você que não é verdade, da Bíblia, a luzinha acende, porque você conhece, né? Essas pessoas têm um comportamento de criança que quer tudo do jeito que ele quer. Já viu uma criança espernear porque quer. São crianças infantis. E são pessoas que não têm fruto. Outra característica de infantilidade espiritual, não produz fruto. Você não vê fruto na vida dessas pessoas, né? É apenas um espectador da palavra. Até sabe coisas da Bíblia, viu? Algumas sabe criticar, sabe mostrar, mas não cresce, não produz, não se congrega, não dá fruto, né? Então, tenha como alvo conhecer a Bíblia, querido. Tenha como alvo conhecer e obedecer a palavra de Deus. Peça para Deus aumentar o seu interesse pela sua palavra. Essa é outra oração que Deus vai lhe responder, né? Que todos nós possamos dizer como salmista no Salmo 119:47 diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Então,
Alguma dessas características fazem parte da sua vida, querido? Já parou para pensar em disposição espiritual, insuficiência no crescimento, inexperiência na palavra e infantilidade espiritual? Detectou alguma dessas resultados na sua vida, de uma dieta apenas de leite? Mas graças a Deus que com o Senhor e com a sua palavra sempre há esperança, não é? E o versículo 14 está aqui para nos mostrar como é uma dieta de alimento sólido, que todos nós podemos ter. Vamos lá? O versículo 14, vamos reler, fala: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O primeiro resultado de uma dieta sólida é maturidade espiritual, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, né? Você não dá alimento sólido para um bebezinho, né? Ele não dá. Você, adulto, come alimento sólido, né? Você não se alimenta só de leite o resto da vida, né? Leite faz parte da sua alimentação, mas não é mais o leite que é a única alimentação da sua vida, né? E na Bíblia, tanto o alimento sólido como o leite são usados como figura de linguagem para facilitar o nosso entendimento da palavra de Deus, né? A palavra leite indica esses ensinamentos básicos, né, da palavra de Deus, da vida cristã, aquilo que você aprende no início quando você se converte. E o alimento sólido é aquele alimento mais profundo da Bíblia mesmo, que você vai aprendendo mais, você vai estudando mais, você vai crescendo, e à medida que você conhece como um bebê que vai crescendo de acordo com a alimentação, a gente também vai crescendo espiritualmente de acordo com a alimentação, né? A gente teve tem muitas igrejas que têm até a parte de doutrina, né? O cristão a pessoa que aceita Jesus vai ser doutrinado, vai ser ensinado com os ensinamentos básicos, mas a expectativa é que ele cresça, que ele amadureça, não é? Essa maturidade, querido, requer um crescimento cultivado com disciplina. Sem disciplina você não cresce. Sem esforço consciente e constante, você não cresce, exige isso da gente, né? Para que a gente possa ser um bom médico, passou anos estudando e se torne um médico, você precisa praticar. Você precisa praticar isso para que você se torne maduro, eficiente no seu trabalho e você adquira todo o conhecimento e a prática necessária para ser um ótimo médico, como qualquer outra coisa que você quer aprender na vida. Começa devagar, mas você precisa... A maturidade vai te levar a isso, né? À medida que você se esforça, que você se disciplina, que você tem esforço consciente e constante, você vai chegar na maturidade. E é através do estudo da Bíblia, da oração, da obediência à palavra de Deus que você adquire isso também. Então, o primeiro resultado de uma dieta sólida é maturidade, né? A segunda é que esse cristão que se alimenta de dieta sólida, ele tem experiência. O que é que diz o versículo, né? Não somente que o alimento sólido é para os adultos, mas para aqueles que pela prática, pela obediência à verdade, que eu vou conseguir discernir entre o certo e o errado. É aquela história do dinheiro que eu falei, da cédula. Você aprende tanto o que é certo, como que é acerto, como que tá todos os números e tudo ali naquela cédula, que você sabe quando a falsa vem, né? É como aquela prática que eu falei ainda agora de alguém que se formou em medicina, em ser advogado ou qualquer outra profissão, que você coloca em prática e você vai aprender tudo que é certo dentro daquela profissão para que você faça corretamente, não é? E essa prática conduz você à maturidade espiritual, né? Tiago 1, 22, 25 fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas vezes está, como diz lá no primeiro resultado da dieta com leite, indisposição, tardios em ouvir, a gente ouve, mas a gente não pratica, e a gente está enganando a gente mesmo. A gente acha que tem muito conhecimento, e até tem, mas ele não está na prática. E sabedoria é isso, é colocar em prática aquilo que você conhece, né? É como, o versículo continua, como se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele se assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência, né? Todo mundo se olha no espelho de manhã em algum momento do dia e a gente vê as coisas, eita, tem essas espinhas, tem essas manchas, nossa, eu preciso cuidar disso. Aí você vai embora, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, você esquece. A Bíblia é como um espelho pra gente, ela vai, à medida que a gente lê, ela vai mostrar pra gente aquilo que tá precisando consertar na nossa vida, aquilo que a gente pode também se alimentar para crescer na nossa vida, né? Então não fique só
no conhecimento, não. Você precisa praticar. E isso é um resultado, segundo resultado de uma dieta sólida. Você amadurece espiritualmente e você pratica, você tem experiência, você adquire experiência. E a última resultado fala no versículo 14, no final, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você tem maturidade, experiência e você adquire discernimento. E qual é o propósito desse discernimento? Saber entre o certo e o errado, né? Vai olhar para a sua vida e vai dizer, nossa, tem alguma coisa errada aqui na minha vida. A palavra de Deus está me dizendo que eu fico ansiosa demais com as coisas. E que ansiedade é pecado, você sabe disso, né, queridos? Não andeis ansiosos, é um mandamento, é um pecado, né? E todos nós lutamos com isso. Você pode estar mostrando para você que você pensa em coisas erradas, que a sua mente está cheia de coisas que você não deveria pensar, ou que você mente, ou que você trata, né? Tem pecados que são muito visíveis, outros pecados que são escondidos, né? E que a gente precisa também levar a sério, porque Deus leva a sério o pecado, né? Na nossa vida. Então, esse anseio pela santidade leva o cristão à maturidade. A palavra santidade está tão fora de moda, né, queridos? A gente não pode mais nem querer ser parecido com Jesus, como é o nosso propósito quando a gente se torna filho de Deus através, né, da salvação em Cristo Jesus, é para que a gente se pareça mais como Jesus, né? Como o nosso Pai. A gente tem que ser parecido com o Pai, tal pai, tal filho, né? As pessoas olhar para a gente e falar assim, nossa, ela realmente mostra que ela é filha de Deus, né? Porque eu realmente me rendo, eu confesso meus pecados, e à medida que eu vou lendo a Bíblia, o Senhor vai mostrando, eu vou aprendendo, eu vou adquirindo conhecimento, mas eu também vou praticando pela graça e o poder do nosso Senhor Jesus, né? Salmo 119:9, tem um versículo que começa com a pergunta, fala, de que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? Qual é a resposta, a segunda parte do versículo, você lembra? Observando conforme a sua palavra. É observando a palavra de Deus que vai me ajudar a ser santa, como Deus é santo, e como Ele diz, seja santo como eu sou santo, né? Não é para criticar o outro e dizer assim, aquele só, quer dar uma de santinho. Não, você deveria se alegrar com quem está querendo ser santo, meu irmão. Se alegre, né? Aí existe um conceito, mas essa pessoa também faz tanta coisa errada. Nós somos pecadores. Você esqueceu que você é pecador. Você não está vivendo no céu ainda não. Nem eu, nem você vivemos no céu. Nós vivemos aqui na terra. Nós, quando somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós não vivemos pelo domínio do pecado mais. Nós não vivemos debaixo desse domínio do pecado. Mas nós não deixamos de pecar. O nosso alvo como cristão é através da obediência à verdade, né? É que a gente cresça nessas áreas que a gente tem dificuldade, que são pecaminosas. É que a gente peque menos nessas áreas, né? Mas nós sempre vamos pecar. Nós vamos cair. Nós vamos falar uma coisa que a gente não deve, né? Nós, naturalmente, é a nossa tendência, né? E é por isso que nós precisamos de Cristo, porque Cristo é o único que pode nos livrar e nos salvar disso, do pecado, né? O problema do pecado é que o pecado engana você. Então, à medida que você vai crescendo, você vai obedecendo, você vai desejando, e o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, e você vai mudando. E se tem coisas que você fez, você se arrepende, você pede perdão, e você vai para outra direção. É isso que significa arrependimento, né? Mas a gente não se engana, nós vamos errar, nós vamos pecar. A diferença é, você fica no pecado. A diferença é, você se arrepende e você realmente pede a Deus, e você estuda a palavra, e você de repente pede até ajuda para alguém caminhar com você na sua vida cristã, para te ajudar, para ter prestação de contas, né? As pessoas veem que há diferença, ela errou realmente, mas ela consertou, né? Ou a sua vida é um estilo de vida pecaminoso. Essa é a grande diferença. A diferença é essa, né? Então, você pode viver uma vida santa, sim, e deve se alegrar com quem está buscando, querido, tá bom? 2 Timóteo 3:16 e 17 fala sobre isso, né? Fala o versículo tão conhecido que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse versículo ensina o que é certo, providencia a reprovação, faz correções e instrui na justiça. Isso significa aplicar a verdade da palavra de Deus às circunstâncias da nossa vida.
palavra de Deus é útil e é inspirada por Deus e útil para fazer isso na sua vida, ensinar, reprovar, fazer correções e ajudar você a praticar a palavra de Deus às circunstâncias da sua vida, né? Nós não fomos escolhidos porque somos santos, queridos, como um grande pregador aqui nos Estados Unidos falou, Alistair Begg. Nós não fomos escolhidos porque somos santos, mas fomos salvos para sermos santos. Como Romanos 8 fala, que para sermos parecidos com o Senhor Jesus. Então é nessa direção que o Senhor Jesus quer levar você. A maturidade, a experiência, o discernimento. Se você já tem vivido assim, querido, continue. Mas sempre atento, avalie sempre, faça uma avaliação da sua vida, mesmo agora, né? Faça uma avaliação, faça essa oração que o salmista fez no Salmo 139, 24, que você conhece, acredita esse versículo. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Outra oração que Deus sempre vai responder. Ele vai fazer isso. E você vai perceber e Deus vai poder te ajudar, não é? Então cresça, querido, cresça em todas as áreas da sua vida. Como está a sua alimentação, seu tempo devocional de leitura e meditação da Bíblia, da palavra? Como está a sua vida de oração? Como está seu crescimento espiritual? O que é que você está ingerindo? Como é que você está se alimentando, né, com a sua vida espiritual? Você tem mais características e resultados de uma dieta com leite ou de uma dieta sólida, né? Você tem se congregado com os irmãos, como diz lá em Hebreus, que nós não devemos, é outro mandamento, não devemos deixar de se congregar como é costume de alguns. Vá para a igreja, é por isso que nós somos corpos. O dedo não anda sozinho por aí não, a perna não anda sozinha por aí não. Nós somos um corpo e no corpo a gente tem encorajamento, a gente ajuda um ao outro, a gente ora um com o outro, a gente cresce juntos, né? Se você parou no tempo, é sempre tempo de recomeçar, porque com Deus sempre há recomeços. E Ele está disposto a nos ajudar a crescermos na nossa vida espiritual, tá bom? Que Deus realmente abençoe a sua vida, que você cresça no amor pela palavra, no desejo de crescer, de amadurecer na vida cristã, queridos. Um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigada pela Tua palavra. É a nossa regra de fé e prática, é nela que nós encontramos promessas, encorajamentos, nós encontramos também, Deus, reprovação. Mostra para nós as áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. Mas a gente encontra um Deus amoroso que deixou aqui na Tua palavra tudo o que a gente precisa para viver de maneira que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Não podemos fazer isso sem o Senhor. É o Senhor que pode produzir isso em nós. Nós confiamos, né, à medida que a gente obedece, se rende e confessa que o Teu Santo Espírito vai produzir em nós uma maturidade espiritual para que possamos não somente conhecer, mas praticar e vivermos para que outros conheçam o Senhor através também da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, queridos, mais uma vez por essa oportunidade. Um beijo para todos, um beijo para minha família, queridos. E até a próxima vez. Deus abençoe. Agora ouviremos um hino pela nossa irmã Geralda Matias. Amém. Olha essa canção para você. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chore,
Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo passa, mas confie, não chore. Confie somente no Senhor. Ele sabe que você está passando, que eu estou passando, mas Ele cuida. Lembra onde você veio, que é onde você chegou, não é verdade? Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Estamos chegando ao término de mais um culto, agradecendo primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Também quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco na live, que Deus possa estar abençoando. Eu quero deixar um abraço para a Suênia, minha irmã que mora na Flórida, e um abraço para o Eric, seu esposo. E também quero agradecer a todas as pessoas que louvaram, que participaram do culto deste dia. Se Deus assim nos permitir, no dia 30 de maio, estaremos novamente aqui, louvando e adorando a Deus. Boa noite, que Deus nos abençoe.